Meu primeiro contato com a cultura geek foi muito bom. Eu tinha mais ou menos 7 anos de idade e eu estava no jardim da infância. E eu lembro que um amigo meu falou o seguinte: eu sou o Jaspion. Aí eu perguntei pra ele, o que é Jaspion? Ele falou, é um cara que usa uma armadura e é super assim. Aí eu falei, onde que você viu isso? Aí ele falou, na TV Manchete, hoje extinta a TV Manchete, atual Rede TV. E eu falei, como é que é? É 6 horas da tarde, 5h59 eu tava vidrado na televisão, esperando. E aí entrou um solo de guitarra, fazendo... E aí eu lembro que eu fiquei bestificado com aquela melodia, com aquele estilo e as imagens todas clipadas, meio MTV. E aí eu fiquei maluco com esse Super Sentai, hoje chamam Super Sentai, né? Que são esses seriados de super-heróis japoneses que usam as armaduras e tal. E eu achei fantástico. E até hoje, quando eu escuto a música do Jaspion, ela me arrepia da mesma forma. E aí nessa época que eu comecei a ter contato com a cultura geek, que na época não tinha nesse nome, né? O nome era nerd. Meu primeiro contato com o universo geek, assim, pop, essas coisas, foi quando eu era muito pequeno. Eu já tinha esse gosto. O meu pai me deu de presente de aniversário um Mega Drive há um tempo, bastante tempo. E junto com o Mega Drive ele me deu o jogo do Sonic. Por isso hoje eu sou um fãzaço do Sonic. E foi aí que eu tive o meu primeiro contato. Eu tinha uns 5 anos, uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. E foi o Sonic que me fez gostar disso e ir atrás de videogames. E eu já assistia desenhos, tipo Dragon Ball. Na época, quando eu era pequeno, passava Dragon Ball, não era o Z ainda, né? Eu sou meio idoso, mas eu assistia Dragon Ball, sempre tive essa ligação com o universo geek, assim. Eu tive contato com eles na primeira infância mesmo, por causa da minha mãe, lendo pra mim, até em épocas que eu não lembro, mas eu lembro de coisas pequenas dela lendo os livros pra mim, ela fazia uma voz, enfim, pro Gandalf, que eu lembro, assim, ela fazia vozes quando ela lia pra mim. Assim, o primeiro contato com o que a gente hoje considera o universo geek, que acho que é uma coisa relativamente recente, esse conceito, acho que eu nem percebia que era isso necessariamente, mas o próprio Tolkien, uma das primeiras coisas que eu tenho de lembrança de literatura, de forma geral, a minha mãe leu esses livros pra mim quando eu era criança, então algumas das minhas primeiras memórias com esse tipo de mundo, né, enfim, fantástico, né, o mundo de fantasia ou mitologias para além do que a gente tem. E claro, Star Wars, essas coisas, né, quando eu fui criado nos Estados Unidos, então, enfim, vários desses elementos fizeram parte da minha formação, né. Eu já jogava RPG há um bom tempo, né? Jogava D&D e gostava muito de Caverna do Dragão. Mas eu sabia que eu gostava disso, mas eu não sabia por que eu gostava disso. E aí, em 1º de janeiro de 2001, estreou a Sociedade do Anel no cinema. E eu lembro que o cinema abriu só para passar o filme, porque o shopping inteiro ficava fechado, 1º de janeiro.
Quando eu assisti a Sociedade do Anel, que eu vi aquele monte de coisa, eu não sabia que raios era aquilo, eu falei, eu tenho que descobrir mais. Aí eu saí do cinema, no dia seguinte, acho, ou na segunda-feira eu já comprei o volume único e comecei a devorar o livro. E aí eu não parei mais, então tem aí quase 20 anos disso. Eu acho que a cultura geek, ela chegou num patamar onde ela sempre mereceu, mas ela não chegava antes. A gente está falando que o mundo dos games hoje, por exemplo, ele gera muito mais dinheiro do que Hollywood. E ele era sempre periférico, ele era lidado como coisa de criança. E eu acho que a cultura geek não é coisa de criança. Ele é um mercado sólido, coeso, com um potencial infinito para produtos, para criação de conteúdo. Então eu acho que a gente está vivendo o paraíso da profissionalização da cultura geek, né? Quando eu comecei no mercado editorial, não era necessariamente visto como um mercado. A gente tem o termo geek agora, o universo geek seja, porque ele virou um termo mercadológico. É como uma empresa se posiciona com relação a um grupo de pessoas, né? Então, quando eu comecei no mercado editorial, há uns 10 anos atrás, não tinha necessariamente esse entendimento de que tinha uma camada de pessoas que se interessavam por esse tipo de produto e que isso era o suficiente para sustentar o mercado, né? Isso eu acho que é uma coisa relativamente recente, nos últimos 5 anos, que ganhou força como palavra-chave em contexto de marketing, em contexto de divulgação de produto, né? Para esse tipo de pessoa, né? E claro, o reconhecimento do público com relação a isso. Então, eu sou isso, eu não faço parte dessa comunidade. A partir do momento que o público se reconhece como aquilo e se identifica como aquilo, então faz parte da sua identidade, muda totalmente o jogo, né? Uma coisa eu, como produtor de conteúdo, colocar um rótulo sobre você, e é outra coisa você aceitar esse rótulo e, pelo contrário, virar e falar eu sou isso, né? Bater na mesa e falar eu sou isso. Acho que isso cria um outro tipo de impacto, de força, de embate emocional com aquilo, né? E claro, ajuda também que muitas coisas, tanto no ambiente de filmes, como Star Wars que a gente citou aqui, quanto de livros, como Tolkien que a gente citou aqui, que essas coisas têm uma profundidade, uma densidade tão grande que você entra e você consegue continuar mergulhando. Você vê uma coisa e tem mais, e tem mais, e tem mais, né? Enfim, então ele te absorve também, né? Enfim, então acho que só cresce porque essas coisas têm um potencial de crescer, né? Cara, tá muito diferente, porque assim, se você pegar alguns anos, a pessoa fala, é desenho, é joguinho, é não sei o que, sabe? Tipo, não era tratado meio que como de ombros. Hoje em dia, você vê muito mais gente nessa onda, assim, você vê muito mais gente, muito mais aberto a saber o que tá fazendo, o que tá assistindo, tem muitas coisas que fizeram essa indústria crescer muito e se tornar muito popular. Videogames, principalmente hoje em dia, na época que eu jogava videogame, ninguém ia ousar dizer que um dia a gente ia ter campeonatos de videogame com premiações milionárias. Hoje em dia você vê alguns jogos dando premiações de milhões de dólares. Na época que eu comecei a jogar videogame, que eu comecei a me interessar por isso era uma realidade muito, muito distante. Eu entrei no evento em 2011, quando ainda era no Rio de Janeiro, e era um evento menor, assim, apesar de naquela época, o evento já ter a fama de maior evento de games da América Latina. Houve um crescimento muito grande, eu acompanhei um crescimento muito grande dessa época para cá, de 2011 para cá, tanto em termos de mercado de games, quanto no evento mesmo, de fato, né? Esse ano, na última edição, em 2017, nós recebemos 317 mil visitantes, e é um número super considerável para eventos de games. E eu acho que houve um crescimento no mercado de games de maneira geral, e as pessoas têm dado muito mais importância para isso, porque é um mercado que tem empregado muito mais gente, que tem sido muito mais abrangente, eu acho, inclusive com relação às mulheres, né? A gente tem percebido um crescimento feminino muito grande, então acho que a inserção da mulher nesse mercado também colabora para que ele seja ainda mais promissor e para que
as pessoas apostem mais, né? E aqui no Brasil, eu acho que várias outras coisas. A gente tem visto tradução, localização de vários jogos e acho que isso demonstra a importância, né, que as empresas estão dando para o público brasileiro. Vários personagens brasileiros que demonstram que estão olhando para a gente, que estão realmente se importando com a nossa cultura e fazer algo para nos agradar. Eu acho que é uma porta de entrada dos profissionais aqui no Brasil, né, para que eles conheçam novos profissionais aqui no Brasil, para que as empresas venham nos conhecer, conheçam o poder do nosso mercado, o potencial do nosso mercado. A gente começou com um jogo apenas e hoje nós temos vários. Temos uma competição feminina, temos trazido vários times, convidado times, feito grandes competições com boas premiações, e eu acho que isso tudo também engrandece o cenário. Primeiro, eu não sou do time que acha que não é literatura, né? Eu estava olhando um álbum de criança outro dia com a minha esposa e uma coisa que eu vi várias vezes, tem um monte de fotos de eu lendo gibi, né? Comics, assim, quando era criança. Fez parte fundamental, Tolkien, o C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, fez parte fundamental da minha formação como leitor e depois como estudioso e depois como editor, né? São coisas que me pautam e são coisas com uma profundidade que eu entendo que me formaram, né? Considero-os, até mais que outras coisas que, de forma geral, uma elite intelectual gosta de pautar como fundamental, considero-os fundamentais, né? E ter um preconceito sobre isso, como se não fosse algo que tivesse uma densidade, inteligência para formar alguém jovem, é um preconceito absurdo, né? E até por literatura e coisas de forma geral desse universo terem um pouco de preconceito pelo mundo acadêmico e outros ambientes, até o próprio mercado editorial, firmando ele como geek, mostra um pouco de preconceito com aquilo, né? Que não é alta literatura, é outra coisa. Enfim, tem uma outra narrativa, né? Não mostrava que eu entendia de uma coisa, né, super profunda e interessante, né? Pelo contrário, era uma coisa, tipo, você é nerd, né? Você é isso. Tem uma palavra para pessoas que gostam disso, né? Acho que essa é uma das principais diferenças, né? Entre a percepção e o jeito que foi criado e até a percepção em outros países com algumas coisas desse mercado, desse mundo, com o que a gente tem no Brasil, né? No Brasil, a gente tem uma coisa de formação de leitor que é muito complexa. Numa idade fundamental para você se tornar apaixonado pela leitura, nos é forçado ler literaturas, por falta de uma palavra melhor, enfadonhas. É quase tortura fazer uma criança de 13, 12, 14 anos de idade ler algumas das leituras obrigatórias que a gente tem, eu não vou citar especificamente quais, nessa idade, né, no ensino brasileiro. Pelo contrário, coisas que são prazerosas, que podem criar um ávido leitor, que pode fazer alguém ler pelo resto da vida, tem preconceito. Isso é menos importante, isso é menos sério, isso tem menos densidade, que é totalmente furado. Uma das coisas interessantes de a gente ter esses filmes e ter tudo isso, essas literaturas de uma forma muito mais exposta, é que eles começam a mostrar como essas coisas têm uma profundidade enorme, e quem não conhecia tinha só preconceito, né? Acho que isso vai em tudo, né? Desde, né, Batman, que seja, coisas, né, que a gente lê que parecem infantis, né, de gibi, que seja, até coisas como Tolkien, tem uma complexidade, uma inteligência e um lugar onde se encontrar nisso, que, enfim, pode formar grandes leitores, pode formar grandes pessoas de letras. Eu acho que, da mesma forma que o conteúdo geek ou nerd era colocado à margem de coisas boas, assim, ele era tido como alguma coisa besta, eu acho que as crianças também, elas foram subestimadas durante muito tempo. A inteligência da criança, ela mostra que quanto mais você dá para ela, mais ela puxa. Então, eu acho que a leitura só traz isso, traz conteúdo, traz
palavras novas, traz ideias, traz imaginação. E quem imagina, quem pensa, cria um mundo de uma forma diferente, sai do quadrado. Eu acho que não é falar sobre qual é a importância, mas sim afirmar que é essencial que a criança tenha leitura. Hoje existem times, existem torcidas, existe um profissionalismo muito maior por trás disso e é uma coisa muito legal de ver, gente. É uma coisa muito legal de estar presente, assim. Eu estive presente em uma geração que viu isso se transformar de uma brincadeira, né, como era considerado antes, até um profissionalismo hoje em dia que tipo envolve contratos, envolve premiações, envolve coisas assim que há uns 10 anos ninguém achava que seria possível. Eu acho que não existe um problema grande em deixar as crianças consumirem esse tipo de conteúdo. Não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, é até benéfico trazer isso, mostrar para a criança ou para as pessoas que não tem nada a ver esse negócio de ele joga GTA, ele vai sair por aí roubando carro e atirando as pessoas. Não é assim. Eu acho que é legal que eles tenham esse conhecimento, enxerguem o potencial desse mercado. Eu acho que é bacana porque eles estão criando uma admiração super grande pelos jogos. Eu acho que se estimula também que eles tenham interesse em produzir, que eles tenham interesse nesse cenário, nesse mercado, que é um mercado super promissor. Tem vários elementos aí, né? Tá coincidindo, não é só um novo público, é um público antigo também, é uma confluência de públicos, né? Você tem as pessoas que cresceram, porque eu sou relativamente jovem para alguém que cresceu lendo comic, né? Tem pessoas muito mais velhas que cresceram lendo comic, é um fenômeno antigo, né? E se formaram e enfim, tem um aprecio por isso. Então tem uma parte que é um saudosismo, que é uma parte retrô do negócio, e daí tem uma parte de gente jovem, né? E ser a confluência das duas coisas que é super raro hoje em dia. Tem muito pouco artigo cultural que é interessante tanto para uma pessoa mais velha quanto para uma pessoa mais nova, né? Eu acho que esse é um dos pontos chaves aí, né? Que alguém que tem 40, 50 anos de idade pode gostar da mesma coisa de alguém que tem 17. São muito poucas coisas culturais que essas pessoas teriam em comum, né? E esses universos, todos os que a gente citou aqui, são alguns dos poucos pontos em comum, né? Nesse sentido. Então, eu acho que tem um fenômeno de abrangência acontecendo com isso.